é a mãe do Criador. Sofia, saindo do seu lugar de origem, Sofia vem para as águas Cairã, as águas do caos. Aqui, ela tem esse filho chamado de Ialdabaote, Deus cego, Deus ignorante. E conta a história que ela abandonou ele, assim que ela teve ele, ela abandonou ele dentro dessas águas. Ele ficou durante bilhões de anos sozinho nas águas, solitário nas águas, até se tornar adulto. Esse ser ficou sozinho na escuridão. Depois ele passou, ele não conhecia a luz, ele cria uma luz artificial, chamada Sol. E ele cria as estrelas, porque ele vivia nesse lugar escuro, onde Sofia teria tido ele e deixado ele lá. Com muitos bilhões de anos depois, ela volta para ver como ele estava. Quando ela encontra ele já adulto, ele já era uma divindade. E ela passa a falar com ele. Nas primeiras vezes que ela fala, ele não consegue ouvi-la. Aí é quando ela batiza ele, de Ialdabaote, Deus ignorante e cego. Então ela batiza ele assim, por conta dela chamar por ele e ele não ouvir. E diz que quando ela olha para as águas, ela vê a água se movimentando. A imagem que ela vê nas águas é uma imagem de um dragão, porque a cauda dele seria parecendo uma serpente, diz que gigantesca, e a face dele brilhava muito e se assemelhava a uma face de leão. Então ele é conhecido como a serpente e cabeça de leão. Então a gente vai encontrar isso também nos apócrifos. Encontra também, que ele, ficando sozinho, ele passa a querer criar. Já tinha criado o sol, já tinha criado as estrelas para iluminar a escuridão onde ele vivia. E ele começa também a criar os mundos. E ele cria 12 aions inferiores, eles são chamados aions inferiores, que são seus filhos. Diz que cada vez que ele criava um filho, que ele tirava a energia do próprio espírito dele para criar os filhos deles, quando abriam os olhos, olhava para ele e dizia os seus nomes. Então a gente vai também perceber que os deuses antigos, eram chamados de El, eram chamados de Ial. Então a gente vai encontrar isso também nos apócrifos. Ele cria mansões celestiais. A gente encontra também nos apócrifos que ele cria mansões. Cada mansão significa um mundo, um reino, que é aquele, a gente também encontra no livro de Enoque, que ele vai falar de reinos, de mundos, onde ele visita até a 10ª dimensão. Então a gente também vai a gente vai ouvir falar no livro de Enoque, falando dessas dimensões, que isso é muito interessante e importante, a gente saber disso. A Biblioteca do Nag Hammadi conta toda essa história, inclusive o livro A Origem do Mundo. A gente vai encontrar toda essa história, a história da criação do universo e também a criação do nosso Criador, o nascimento dele, que na Bíblia não é encontrado. Conta que um dia, o Demiurgo o nosso Criador já estava criando seres, ele já tinha criado muitos seres, e ele estava tentando criar um ser especial, mas ele não estava conseguindo. Então ela vendo isso, ela vendo isso, a Sofia, ela vem, ela poderia tirar os filhos dela de dentro dela, porque chama fragmentação de espírito. Então ela tira esses espíritos e apresenta para ele nas águas do caos, as águas cósmicas, do oceano cósmico. A gente também vai encontrar isso em várias civilizações antigas. A gente vai encontrar também livros que falam sobre o oceano cósmico. Então conta que ele nasceu dentro do oceano cósmico. Então lá fala sobre isso também, o livro da Origem do Mundo. Sofia, faz essa doação dos espíritos que ela fragmentou de dentro dela, porque espírito ele não é nascido, ele é fragmentado, porque a gente somos incriados, a gente não somos criados, os espíritos. Então ela pega esses espíritos que saem de dentro dela, que são fragmentados, e ela doa para o Demiurgo. Diz no livro que ela apresenta ele nas águas.
Aí quando ele vê aquelas luzes, né, se apresentando nas águas, ele canta, né, que isso é conhecido como